Olá, meu povo, voltando aqui com a nossa segunda parte da aula, vamos falar de uma outra revolta que aconteceu aqui. Ok, pessoal? Aqui no Brasil, essa aconteceu aqui no Nordeste, em Pernambuco, ok? O estado de Pernambuco, em 1710. E é a famosa Guerra dos Mascates, né? É muito conhecido. Quem teve o prazer de visitar Olinda, Recife, com certeza andou nos mesmos lugares que foram cenários dessa revolta aqui, ok, pessoal? Ó, ela aconteceu basicamente pelo quê? Imagine aqui que nós temos aqui Olinda, nós temos aqui Olinda e nós temos Recife. Esse pontinho menor aqui é Recife e esse maior aqui é Olinda. No início da colonização, quando as primeiras cidades estavam se formando no Brasil, era assim que acontecia. A Olinda, ela era maior que Recife, né? Só que aí o que, é que vai acontecer? Em 1610, os holandeses invadiram o Brasil, né, 1630, e vão começar a governar o Nordeste brasileiro. Eles vieram para pegar a produção de açúcar, vocês lembram bem disso. E o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a investir em Recife, para transformar Recife na capital da colônia do Império Holandês aqui no Brasil. O que é que vai acontecer? Recife, que era menor que Olinda, começou a crescer e se tornar uma cidade cada vez mais rica. Então, graças ao governo holandês, Recife se tornou maior que Olinda. Brunel, o que é que isso tem a ver com alguma guerra, alguma coisa? Bom, o problema é que antes Recife pagava imposto a Olinda, já que Recife era menor. Só que a partir do momento em que Recife cresceu, ficou maior que Olinda, muito mais rica, muito mais poderosa, os fazendeiros de Olinda não vão aceitar mais isso. Não vão aceitar que parem de receber os impostos, porque antes Recife pagava impostos a Olinda. O que é que vai acontecer? Recife vai dizer: ó, a gente é mais rico que Olinda, por que a gente tem que pagar imposto a ela? É ela que tem que pagar imposto a gente. E aí, os comerciantes portugueses, lá de Recife, mandaram uma carta para a coroa portuguesa, pedindo para se tornar vila. Ó, Recife está muito rico, muito grande, muito moderno, não precisa mais pagar imposto nem estar tá sujeito a nenhuma cidade, porque Olinda era aqui, era a vila daquela região. Então todas as cidades mandavam impostos para Olinda. Recife manda essa carta para a coroa portuguesa, né, os comerciantes pedindo autonomia, e a coroa portuguesa concede. E manda que seja feito lá em Recife um pelourinho, que era uma torrezinha de madeira ou de cimento, né, no centro da cidade, porque a cidade que tem um pelourinho é porque ela é uma vila, ela é autônoma, ela é uma cidade que não precisa pagar imposto a nenhuma outra. Quando os fazendeiros de Olinda souberam que Recife tinha se tornado independente, né, não precisava mais pagar impostos a ela, já que naquele período vocês têm que ver que já vivíamos a crise do açúcar, né? Então, ser fazendeiro no Nordeste brasileiro não era mais tão lucrativo assim, já que os holandeses já tinham ido embora e viraram concorrente, uma concorrência ao nosso açúcar. Então, Olinda estava cada vez mais pobre, Recife estava cada vez mais rica. Ganhou a independência, né? Se tornou uma vila, né? Com pelourinho e tudo mais. Os fazendeiros de Olinda, com raiva, foram até Recife e destruíram alguns comércios, fizeram um protesto, quebraram algumas coisas lá, né? Aí o que é que Recife vai fazer? Os comerciantes de Recife vão se armar, vão invadir Olinda e vão destruir um monte de fazenda, um monte de engenhos, ok? Então a guerra consistiu nisso. Olinda, com inveja de Recife, que agora estava mais poderosa que ela, foi lá e resolveu quebrar as coisas. Recife foi lá e quebrou muito mais, né? E uma coisa também interessante é que, como os fazendeiros de Olinda estavam endividados, muitos deles tinham empréstimos feitos com os comerciantes portugueses. Então, eles pensavam: olha, se a gente destruir Olinda e destruir Recife, eu não vou mais precisar pagar esse empréstimo que eu peguei lá com ele. Leso engano, pessoal. Recife estava muito rico e jamais seria dominado por Olinda. Então, foi uma guerra entre duas cidades, uma enfraquecida, a outra muito mais rica, e Recife
vai ser a campeã, né? Vai sair vitoriosa nessa batalha, ok? Então a causa básica, o que fez com que acontecesse essa batalha foi que Recife obteve a sua autonomia, se tornou vila, ganhou um pelourinho. E Olinda não aceitou, né? Aquele velho recalque. Antes eu que mandava nela, agora tá autônoma. Ficou com raiva e aconteceu a batalha. Observa aqui nessa foto, pessoal. Atualmente, Recife, né, tá aqui nessa parte aqui moderna e Olinda é a parte histórica. Então, atualmente, para você ver como Recife cresceu, Olinda é como se fosse um centro histórico de Recife. Se você viajar lá, são coladas uma na outra as cidades, mas quem manda é Recife. Tá? Cresceu tanto que até hoje é a capital do estado, é muito mais moderno. E Olinda é uma parte dessa cidade histórica. Olha, pela arquitetura dos prédios, vocês já podem observar que é apenas a parte histórica de Recife. Você vê como uma cresceu tanto que englobou a outra. Então a guerra aconteceu por isso, por inveja de Olinda, que não aceitava que Recife era agora uma cidade autônoma. Resultado, Recife confirma sua autonomia, né, e torna-se a capital de Pernambuco em 1714. Então não teve jeito não. Depois que Recife embalou no progresso, Olinda teve que se contentar. Os fazendeiros tiveram que amargar a crise do açúcar, crise econômica e tudo mais. Ok? Vamos para a nossa próxima. Ó, aqui nós temos a revolta de Vila Rica, ou alguns livros vão chamar de revolta de Felipe dos Santos. Aconteceu em Minas Gerais, em 1720. Pessoal, essa daqui, vocês têm que ter cuidado para não confundir ela com a Inconfidência Mineira, ok? Por quê? Porque aconteceram no mesmo canto, em Minas Gerais, e o causador principal foi o ouro. Não é? Nós temos aqui duas revoltas parecidas, só que essa daqui ela era nativista, ela não queria a independência do Brasil, ao contrário da Inconfidência Mineira, que foi uma revolução, um movimento emancipacionista, eles buscavam independência. Né? Então, a revolta de Vila Rica, pessoal, ela aconteceu, tem o nome de Vila Rica porque foi na principal cidade de Minas Gerais naquele período, que era a cidade de Vila Rica, e tinha como um dos seus principais líderes Felipe dos Santos, né, que era um produtor de ouro. E o que é que vai acontecer aqui? Como vocês sabem, o ouro, ele quando é retirado da natureza, ele é em pó, né, ou em pedrinhas muito pequenininhas. E quando ele está em pó, é mais fácil de você esconder e roubar ele. E a coroa portuguesa queria diminuir as probabilidades, as possibilidades de que as pessoas roubassem do ouro dela, ou seja, não pagasse o quinto, né, os 20% sobre a produção. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão criar as casas de fundição para obrigar todos os produtores de ouro, né, a derreter o ouro lá. Então você sai da sua mina, você tem que ir direto para a casa de fundição para fundir esse ouro. Que se você for pego com ouro em pó, você está ferrado, você pode perder a vida. E aí, Portugal encheu em Minas Gerais de casas de fundição. Lá na casa de fundição, o ouro era fundido e era retirado 20% para a coroa portuguesa. Felipe dos Santos liderou uma revolta contra as casas de fundição, né? Não, isso aí está errado, como é que pode? A gente agora é obrigado a levar o ouro para lá só para eles tirar o quinto, a quinta parte para eles e tudo mais. Resultado, Felipe dos Santos ele é enforcado, né, por ter desafiado a coroa, e depois disso ele é esquartejado e os pedaços do corpo dele são espalhados pelas ruas de Vila Rica para servir de exemplo. Vocês veem como a coroa portuguesa ela fazia as coisas com muita violência. É para mostrar poder, para através do medo poder controlar e evitar que outras pessoas tivessem essa mesma ideia, ok? Então a revolta de Vila Rica foi nada menos que produtores de café, perdão, de ouro, né? Pessoas que tinham minas de ouro, produtores de ouro,
reclamando da cobrança dos impostos e da casa de fundição. O líder deles era Felipe dos Santos, como ele era o líder, a culpa ficou toda sobre ele. Ele foi preso, enforcado e esquartejado para aprender a não questionar as ordens e a administração da coroa portuguesa. Ok, pessoal? Então, está aqui a casa de fundição da época, né, onde todo o ouro era levado para cá. E aqui uma pintura que representa a condenação de Felipe dos Santos à morte. Foi condenado à morte por questionar, né, por exigir o fim das casas de fundição lá em Minas Gerais. Ok? Então, até a nossa próxima parte.